Sim, boa tarde, boa tarde. Tudo bem, família? Tudo bom. Temos nossa primeira gravação aqui no estúdio Jam Podcast, que estou muito contente porque a verdade é que como uma inauguração de meu empreendimento, a verdade, como sou um empreendedor, eu tive essa ideia aqui e foi uma coisa assim bem entusiasmada para mim, né? Porque eu sempre queria ter uma coisa para falar com as pessoas, com essas pessoas. E hoje, minha primeira convidada e convidado é daqui da cidade de Palmas. Temos a Iet Nogueira e Esteban, o sobrinho dela, certo? Tá. Aqui vou fazer a mágica do streaming, né? Pronto. E aí, como vocês estão? Como vocês estão aqui? Como chegaram aqui, primeiro que nada? Que foi o que você entusiasmou para vir aqui? Pois é, ontem, né, eu te conheci e achei um ambiente muito assim gostoso, um ambiente relax e ao mesmo tempo assim sofisticado, né? E achei o máximo, porque podcast é algo que está na onda, né? Que nós estamos mesmo vivendo esse momento. E ao bater na porta, quando eu vi assim sua logo, eu achei incrível também. Eu disse, não, eu quero conhecer, gosto muito dessa coisa da comunicação, eu falo muito, sabe? Eu gosto de tagarelar. Então, quando eu vi esse ambiente, Javier, eu fiquei assim, não, eu tenho que sentar nessa mesa, conversar com ele também, ele comigo, e trazer uma turma para conhecer você, né? Eu ia vir mais gente, mas não deu, a turma está meio ocupadinha. Mas o que me trouxe aqui foi isso, foi algo assim de sem marcar, né? Casual, e a gente conheceu o teu ambiente. Está de parabéns, a gente precisa de espaços assim aqui nessa cidade, no nosso país. E espaço que eu creio com certeza é a tua intenção, né? Que motivem as pessoas a falar a verdade, a autenticidade, e é isso. Tá. Eu vou te falar assim. Eu estava aqui tranquilo no meu estúdio e aconteceu que bateram a porta e chegou Iet com Cláudia, né? Claudinha. Cláudia. E chegaram com umas coisas assim, como se chamam? Panfletos, né? Chama Santinho. Santinho. Isso, os santinhos. Eu falei assim, é a política que está assim muito, como se chama? Né? Ativa nesses dias. Começou. Mas nunca mexi com política, porque vou te contar. Eu cheguei aqui no Tocantins, na cidade de Palmas, agora em novembro do ano passado. E lá no Chile, eu sou chileno, lá no Chile eu era policial. Policial? Então, lá no Chile, os policiais nunca mexem com política porque lá é muito estrito, entende? Entendi. Então, os policiais não mexem com política lá. Mas aqui é diferente, porque até agora eu já olhei umas candidatas que são policiais, ou eram policiais, assim, desse jeito. O que você acha disso? Então, por isso que eu me desafiei a virar política, porque não sei se você sabe, mas nossa liberdade está em jogo nessa atual conjuntura brasileira, agora, né, a virada, nós temos que ter muito cuidado. Exatamente por essa situação aí, né, dessa liberdade, da gente querer ser o lugar de mulher onde quiser, né, na questão, que a gente está nesse desafio de trabalhar com a pátria, trabalhar pela nação dentro dessa questão política. Eu não vejo política atualmente como algo assim pesado, né, ou desprezível na questão de só tem corrupção. Não, tem muita gente boa. E eu acho legal essa escolha, essa liberdade de você poder... Eu quero ser política, sabe? Eu quero ser cozinheira, eu quero ser lavadeira. Tem que ter escolha. Mas a política é algo que precisa ser ativa na nossa sociedade e mudança de olhar também precisa ter para ela.
olha aí, gente, na tela. Aí temos como se chama? Santinho, oficial da Iet Nogueira, deputada federal. Me conta, que é ser deputada federal? Faz conta que eu não sei nada da política do brasileiro. Que faz um deputado federal? Qual é o trabalho dele? Oh, menino, é maravilhoso, né? Eu sempre gostei, achei muito fantástico o deputado. Tanto é que eu não quis ser estadual, que é bem parecido. Mas o deputado federal, ele propõe, discute, fiscaliza as leis, entendeu? Além de trabalhar a questão de impeachment, avaliar questões de recursos financeiros. Então, essa questão de propor, discutir, fiscalizar a lei, eu acho fantástico, porque eu acho que o Brasil tem muita lei. E a gente, na verdade, precisa colocar gente nova lá dentro para pegar assim, essa é legal, fica, essa não presta, sai, sabe? Tipo assim, sim. Enxugar. Chega de tanta... Uma lei tem um monte de apêndice, sabe? Que é isso? Então, assim, eu fiquei com vontade de ir lá para a Câmara, né, que a gente chama Casa Bicameral, que é o Senado e os deputados, a Câmara Federal, e assim, para mexer com isso. Uhum. Eu sou uma mulher cristã e eu sempre tenho a Bíblia como um padrão de lei né? Mas lei... uma coisa é certa. Uma coisa é a religião, outra coisa é a política. Como você mistura tudo isso? É bom você. Eu, de repente, comecei esse fenômeno assim, que aconteceu nos últimos 4 anos, de a gente alertar e dizer, a igreja, ela não pode deixar o Estado entrar nela, mas ela deve entrar no Estado. Por quê? Assim, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Precisa ser lei. São princípios que precisam ser delimitados, regidos através da sociedade. Sim. Agora, ela não pode jamais... Eu estou lendo o livro que é a Política Segundo a Bíblia, né, de Gruber. E aí, ele fala exatamente isso. A minha curiosidade em misturar, como você fala, né? A minha indagação sempre foi por que os pastores e padres se silenciavam? Se, na verdade, nós não podemos e temos ir como ovelhas mudas ao matadouro. A gente tem a obrigação de falar sempre a verdade. Então, se a gente tem a verdade, a gente tem que lutar por ela. Vamos atrás. Então, não é que é uma bagunça, é só uma reorganização, sabe? Assim, não é uma questão de como misturar isso. Na verdade, é cada um na sua área, mas é necessário que a igreja tome conta dessa área da política, porque senão a política vai engolir a igreja, né? O Estado que a gente fala, não é a política, é o Estado. E é isso. Aí eu fiquei assim, não, eu acho que a gente precisa sincronizar, dar uma sincronia. Não precisa que um seja maior que o outro, não, mas que eles se afinem, mas não se misturem, né? E eu agora, acho perigoso misturar. E você me contou que você é profissional, é doutora, mexe com muita coisa. Que é para você a política? Por que você está no caminho na política? Que motiva, que paixão está em você que você está agora querendo ficar de cabeça na política mesmo? Então, esses últimos anos eu comecei a ver que, querendo ou não, nós somos seres políticos há muito tempo. Há muito tempo a gente trabalha, eu acho que você também, Javier, por algo na sociedade. Né? A própria área da comunicação é uma atividade política, é uma atividade que você leva o bem-estar e comunicação e informação para a pessoa realmente crescer, entendeu? Sim. E a mesma coisa a gente, como ser social, eu comecei a trabalhar com projetos sociais, com isso, e eu comecei a ver que a gente precisa do Estado, você entendeu? E comecei a ver que quem está lá no Estado é guloso, ganancioso e não devolve para a população que deveria. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Acho que não tem um ditado que fala assim, quer fazer bem, faz você mesmo, né? Vai lá e faz. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou me oferecer pela pátria e vou lá fazer. Vamos ver se vai dar certo. Eu não acredito, Javier, que você tenha... Eu acho que ninguém que subiu ali é 100% capaz. Sim. Eles são usados, assim, e depois capacitados, né? Eu acho que é assim, Deus, ele capacita quem quer ser usado.
Agora, é importante conhecer a opinião do povo que é jovem. Aqui temos Esteban. Esteban tem quantos anos? Tem 17. 17 anos, meu Deus. Está na flor da vida, né? E tu, o que acha da política? Qual é a tua sensação da política brasileira? Cara, assim, quando eu olho num contexto, né, de política, a gente vê muito roubo, muita gente atrapalhando mais do que tentar ajudar. Por exemplo, você era policial no Chile, né? Eu acho que já deve ter acontecido de tentar fazer o bem e ter alguém lá de cima falando assim, não, você não pode porque vai afetar isso, isso e isso. Pois é, esse precisamente, eu chamo assim, tem um teto político. Quando você quer fazer uma coisa boa, tem uma iniciativa boa, e você não pode fazer isso porque já tem um chefe que, não, você não pode fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Já tem alguém assim, empreendendo, né? Isso é uma má política. Sim. Entende? Então, você, que acha que falta aqui no Brasil, na política mesmo? Cara, assim, eu vejo falta na política das pessoas realmente quererem fazer o bem. Né? Eu vejo muita gente só olhando pro benefício que entrar na política traz. Por exemplo, muito salário alto. Tu vai ver prefeito ganhando mais de 6, 7, 8 mil reais. Mas isso acho que não é ruim. Porque se um prefeito ganha um salário alto, é uma coisa que ele não vai começar a fazer coisa... uma roubadeira, entende? Não. Mas isso, para muitos, é um ponto inicial. Porque muitos não vão pelo... eu quero fazer o bem. Muitos vão pelo... eu vou subir lá, porque lá eu vou ganhar muito... E aí eu posso tentar começar a fazer o bem, só que no meio disso a pessoa pode se corromper. E muitas das vezes se corrompe. Tanto é que o retrato do Brasil nesses últimos anos foi justamente isso. Pessoas que subiram no poder, se corromperam lá e estão roubando de quem realmente quer fazer o bem. E aí, me conta, tu acredita em tua tia? Irá acontecer isso com tua tia? Irá se corromper? O que acontece se ela é deputada? Irá se corromper depois numa posição de poder? Olha, eu vou ser bem sincero. Eu conhecendo ela do jeito que eu conheço, eu tenho certeza que ela não vai se corromper. Porque eu conheço ela. Tanto é que ela tá saindo de um local estabelecido para tentar melhorar a situação da gente que tá aqui embaixo. Ela já teve projeto social, tem ainda, né, o Prontos para Voar. Ela sempre gostou de ajudar as pessoas, assim como a mãe dela, assim como toda a família dela, sempre foi de querer ajudar as pessoas. Tipo assim, sem olhar quem, né? Eu não ligo se você é branco, preto, pobre, rico. Se você tá precisando, eu vou te ajudar. Então, assim, eu realmente acho que não tem possibilidade disso. Então, Amém. Então, me conta assim como em poucas palavras, quem é você? De onde você vem? Tá. Então, eu sou uma paraense que gosta de açaí, tacacá, vatapá, são as comidas que a gente podia até colocar mesmo como... como chama? Que a gente tombar, né? Tombamento histórico. Porque são comidas maravilhosas. Eu sou mãe. Ele não gosta porque não nasceu no Pará. E aí, eu sou mãe, né? Sou cristã, dentista, casada, né? Meu marido é o Heraldo Nogueira, arquiteto aqui da Secretaria de Habitação. E a Iete é uma mulher, assim, determinada, teimosa e que quer realmente fazer a diferença. E muito resiliente. Entendi. Entendeu? Sim. Muito resiliente, porque a gente, nos últimos 4 anos, eu te falo sempre isso, aconteceu um fenômeno aqui no Brasil que realmente houve uma sede pela pátria, né? Então, nasceu de mim uma coisa diferente, um patriotismo que eu tinha esquecido, sabe? Mas as últimas décadas nossas, que é o que o Estevão falou, que a gente tem visto essa corrupção, e isso tem nos preocupado. E é esse combate. Hoje falei para uma pessoa, qual é a sua bandeira? Eu falei, a minha bandeira é combater a corrupção e melhorar a educação. Porque para mim, a corrupção resolve uma questão de honra mesmo, questão de honra. E a educação, ela
organiza esse entendimento da honra, entendeu, Javier? Então, por isso que a IET, ela se envolveu nisso, nesse movimento que hoje eu vejo de maneira saudável. E a gente vai para lá para propor uma reforma tributária, propor uma reforma política. Eu também sou contra regalias. Eu sou a favor de ganhar bem. Peraí. Antes que você me conte o que você vai propor, você me conta o que você vai propor para a sua vida daqui na frente. Como você sonha. Tem um sonho, né? Tem um sonho. Qual é o sonho para você? Olha, meu sonho, primeiro, é com meus... Vamos colocar assim, é ver os jovens, que dentre eles estão os meus filhos, numa nova história. Eles têm quantos anos? 24 e 22 anos. Eita, eles já têm que ir embora. Eles moram onde? Não mora comigo. Não tem que ir embora da casa. Estou orando para que eles resolvam para casar e tudo mais, porque realmente me preocupa que a juventude hoje, assim, ela está muito demorando. Hoje em dia estão escolhendo demais, mas eu acho bom por um lado. Mas resultado, o meu sonho é fazer com que a juventude ela tenha um Brasil melhor. Dentre eles, meus filhos, né, meus sobrinhos todos. E por quê? Eu trabalhei com criança e adolescente durante esse tempo todo e vi a necessidade de dar um país melhor para eles. Então, é isso que eu sonho, que eu almejo, né? E que eles entendam isso. Um sonho grande, porque, olha, Brasil é grande. O Brasil é grande. É grande para caramba. Eu gosto do Brasil, sabe por quê? Porque tem uma diversidade, uma cultura enorme. O Brasil é lindo, né? É lindo. E acho que aqui tem uma riqueza também. Aqui dá para fazer um país que é de primeiro mundo. Dá. Entende? Eu creio que ele vai ser o celeiro do mundo. O Brasil é muito fantástico, né? A gente precisa só trabalhar o que eu te falei. Se a gente colocar a educação em ordem, eu creio que a questão de entendimento de corrupção, essas coisas, vai demorar, né? Não, com certeza. Tudo processo bom tem mas seu tem que tempo. Começar, né? Você já ouviu aquilo, né? Que a gente falou outro dia, que o que está incomodando a gente é o silêncio dos bons e não os gritos dos maus, entendeu? Sim. O silêncio dos bons acordou muita gente na nossa cidade aqui, entendeu? Por isso que a gente está querendo agora começar a gritar pela liberdade, pela democracia. Mas você sente que não temos liberdade aqui? Na verdade, é isso que é um equívoco mesmo, né? A gente sente que ela está ameaçada. Por exemplo, eu vou confessar, eu trabalho no setor público e eu sou perseguida por ser de direita. Sim. Fui trocada de lugar várias vezes por nada, só porque eu sou de direita. Então, quando a gente fala que é pela liberdade, não significa que o nosso presidente ou a atual governança esteja nos tolindo disso. Mas, na verdade, a gente já está preconizando, já está prevendo o futuro, com medo do futuro, né, acontecer algo diferente. Mas a gente sentiu que nesse governo houve, sim, uma separação. E essa separação, ela foi uma espada de dois gumes, entendeu? Ou seja, houve muita perseguição para o lado da turma da direita, com certeza. Então, por isso que eu te falo da liberdade. Quando a gente não pode hoje ser, por exemplo, gritar a favor do presidente. Nós não podemos falar a favor das nossas intenções sobre a famosa Xing Ling, né? A famosa doença que a gente não pode falar nos podcasts. A gente não pode falar, tudo é cortado. Tem gente que é preso injustamente. Vou te falar uma coisa. O que acho aqui no Brasil, justamente procurando mais liberdade, porque lá no Chile, lá não tem liberdade. Sabe por quê? Vou te dar só um exemplo. Lá, se você bota um cartel atrás no vidro do carro, esse carro vai ficar destruído. É mesmo. Aqui, todo mundo pode botar uma publicidade de um candidato e não acontece nada. Ou seja, aqui é tranquilo. Ainda. Né? Mas você não sabe que nos bastidores já há rumores, né? Dessa pressão de um sistema que está ali no judiciário. Isso é perigoso. Está acontecendo muita perseguição, entendeu? Entendi. Mas aí, sim, aqui tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que é melhorar.
entende? Isso é verdade. E é por isso que a gente está querendo ver o que é de bom e o que pode ser melhorado e ver o que tem só atrasado a gente, sabe? E indo lá para a Câmara, indo lá para a casa, né, que vai dos deputados federais. Enfim, esse é o nosso sonho para ver se ajuda. E o que aconteceria? Tu imagina, já na posição de deputada federal, aí viajando para lá, para cá, porque tu tem que trabalhar em Brasília mesmo, né? É Brasília, é Brasília. Aí tu vai deixar de lado tua família. Certo, é verdade. Não, verdade não. Não é um sacrifício que tu está fazendo agora, e algum sacrifício fazendo candidatura, deixando tua família de lado. Tu não acha que compensa ou não compensa? Na verdade, isso é um paradoxo, né? A gente vai propor que a família siga a gente, né? Siga-me por 4 anos. É um sacrifício para todos, então a gente vai fazer essa proposta. Eles já não sabem dessa proposta, mas eles já imaginam essa proposta. Surpresa, sou deputada. Vamos embora. E assim, não há... O que eu penso? Todo ser humano... tem um ditado que fala que eu já plantei uma árvore, já escrevi um livro, já tive um filho, né? E agora vou governar um pouquinho o país para ajudar, para poder morrer feliz, né? Então, assim, eu creio que meus filhos hoje já são adultos. Nossa, mas desse jeito você não vai ter tempo para escrever nenhum papel. Já escrevi umas 3 monografias, já serve. Já escrevi um monte de TCC, um monte de artigo aí, mas enfim. Mas realmente essa é uma questão que todos nós que estamos agora na nova política, novos na política, a gente está assim, eita, mas sabe por quê? Se a gente não se oferecesse, ia continuar na mesmice. E a gente participou desse movimento com essa turma da velha política. Assim, observando. Quando vê, o que acontece? Só eles vêm na onda, e a gente deixa. Ou a gente vai, mesmo sacrificando uma área da nossa vida, ou a gente vai sacrificar o Brasil todo, entendeu? Mais ou menos por aí. Mas eu tenho certeza que isso, assim, tudo que eu faço, eu peço uma dica para Deus, sabe? Senhor, tu me queres nisso? Aí Deus, ele vai dando paz para a gente, vai abrindo o caminho, né? Se não for para eu entrar, ele com certeza vai, né? Olha, eu escutei. Temos um candidato famoso que é Lula, né? Ah, certo. Olha, eu não vou falar nada porque todo mundo fala muita coisa. Ruim e bom também. Mas escutei ele falando da religião, de que se você acredita em Deus, você não precisa da igreja. E, em certo sentido, ele tem razão. Você precisa de Deus só na igreja? Ou você pode falar com Deus em qualquer momento? O que você acha disso? Com certeza, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas você já ouviu falar que o carvão fora do braseiro, ele não acende? Né? Então, é necessário haver um braseiro. Agora, o que acontece? Na verdade, a retórica do nosso ex-presidiário é o seguinte: o famoso, ele quer, na verdade, a versão marxista para a gente, né? Ele quer o socialismo. E a gente sabe que o socialismo é utópico. E o que preconiza Marx? Propriedade privada? Não. Não. Né? Liberdade religiosa? Não. Destituir família. Então, são essas 3 bandeiras que o Lula, né? Enfim, a gente prefere chamar ele de outra coisa, mas enfim, que o Lula preconiza. Então, esse papo de não ter religião, eu creio que você tem que ter liberdade religiosa e de expressão garantida. Entendi. Sabe? Garantida. Se você quiser ser o templo e comer sol, ficar só bebendo do sol, tem gente que gosta disso, sabe, né? Tem gente que quer ser vegano, tem gente que não vai para a igreja, tem os desigrejados. Também deixa ser livre. Agora, propor para que as igrejas, eu sei que eu ouvi já ele falando, vai começar a perseguir. A gente sabe que os países comunistas lá fora perseguem cristãos, perseguem a igreja. Não, né? lá não tem liberdade de jeito nenhum. Não tem nenhuma. É só começar a se investigar pela internet, um pouquinho da China, da Coreia, e de Cuba, Venezuela. E a gente sabe, você sabe também, né? Ou lá, a diáspora, sabe que é diáspora?
diáspora dos venezuelanos que chegaram no Chile, todos eles falando coisas ruins do sistema socialista, de Maduro. Entendeu? E o Brasil, ele está entendendo o socialismo porque ainda não bebeu dessa água, né? E o que aconteceu? O petismo, ele veio e dominou, Javier, dominou a educação. E aí fez com que a juventude dos 20 últimos anos ficasse entendendo, tipo assim, gotinha com gotinha, em todas as séries, ficasse entendendo que essa era a proposta boa, o socialismo. E, na verdade, inverteram a cabeça dos nossos jovens. E agora a gente tem que resgatar. Por isso que eu falei, a educação, ela precisa ser polida, entendeu? Sim. Resgatada. Você quer ser socialista? Então, vamos fazer o seguinte, vamos passar um estágio lá nos países socialistas. Se você gostar, você volta com a cabeça... Se meu filho fosse isso, eu ia mandar ele para lá. Por um ano, ia fazer um sacrifício, vender um carro, fazer alguma coisa, vai para lá, passa um ano lá, sabe? Seria, acho que a deixa melhor que tem. Isso é bom. Tu faria isso, Esteban? Faria. Né? É vai bom, pra lá. é bom. Porque é bom ser comunista de iPhone, né? Aí... Pode ser. Não, lá no Chile tem comunistas de Starbucks. Eles gostam de tomar um cafezinho na Starbucks. E eles usam Uber. Gente, eles vão de Uber. Deixa eu te contar uma coisa. Esse socialismo aí eu quero também. Exatamente. Então. A questão é que o comunismo só quer você comunista. Não para eles mesmos. É os dominantes e os dominados. E eles não entendem isso. A juventude que veio de uma escola ideológica, né? Ideológica, que a educação está cheia de ideologia, de politização, ela pensa assim atualmente. Essa é a nossa, assim... Por isso que eu te falo que o meu sonho é fazer com que o jovem acorde, entendeu? Sim. Porque eu sou jovem, eu me considero... A minha alma tem 33 anos. Nossa. Aí, 25. Eu nasci em 67, aí depois vocês conferem. E aí o seguinte, então, eu me considero, tanto é que o meu movimento de jovens, né? Eu corro com eles, eu brinco, eu Ela mergulho. corre mais do que eu que tenho 17 anos. E assim, mas aí eu fico vendo como foi deturpado, sabe? A turma querer... não pode... o socialismo prega essa questão de a riqueza, o capitalismo é o problema da humanidade. Ou seja, aí se você ganha bem, quem ganha mal tem raiva de ti. Mas ele, em vez de estudar para chegar no teu lugar, entendeu? Isso que é o certo, que é o que eu vivi. Né? Eu tive épocas que eu só tinha uma calça para ir para o colégio, um sapato para ir para a igreja, você está entendendo? Então, assim, o que eu fiz? Estudei. Agora não, agora você tem que combater quem ganha muito porque eles são o problema da nação. Não, tem que incentivar, ter livre iniciativa, livre comércio e ter a opção de também estatizar. Eu acho que tem que ser uma liberdade equilibrada. Isso aí, equilibrado. Né? Equilibrada, né? E isso a gente tem que ter cuidado no Brasil. Não porque esse governo esteja sendo uma ameaça, mas porque o outro governo ameaçou esse governo, entendeu? E aí ele ainda não conseguiu respirar. Primeiro que colocaram uma pandemia no meio do caminho, né? E aí é difícil. Pois é, tá difícil. E aí, a pandemia acaba com a gente. Como você se sente quando tua tia fala de tudo isso, de que vai botar na tua cabeça, não sei como, com um pau, não sei, que tu tem que mudar teu pensamento. Praticamente é isso, né? Tu concorda? Assim, de vez em quando, sempre tem uma coisa ali que a gente discorda, outros concordam, mas no geral eu concordo com basicamente tudo. Assim, as únicas coisas que eu não concordo é tipo assim, muitas das vezes só mostram um lado como correto, né? E aí eu fico tipo assim, cadê o contexto? Eu preciso do contexto para entender toda a história. E aí às vezes quando a gente olha a história, a gente vê que não é bem assim, né? Mas assim, num contexto geral, concordo com tudo, sim. Pois é. Sabe o que acontece? Os jovens agora só estão assim, focados na tela, no telefone. E tudo isso que agora eu estou mexendo com esse negócio também, contribuindo para conteúdo, acontece que é uma falsa realidade, em verdade. Ou seja,
tu pode botar para o povo assistir o que você quer botar só. Entende? Exato. Por isso que é importante que o povo jovem tem que sair, tem que viajar, tem que viver experiência, tem que estudar, tem que ler livros. Entende? Hoje muitos trocam a realidade por uma ilusão fantasiosa na mente. Quer viver num mundo de paraíso, não quer ver a realidade que realmente está acontecendo. Botar a mão na massa, né? E aí acontece isso. Hoje em dia o jovem é apático, hoje em dia o jovem não quer sair, não respeita pai e mãe, aí acontece a bagaceira inteira, pô. Aí não dá, amigão. E tu que pensa de tua como se chama? Geração. Da minha geração. Como é, tu te sente assim identificado com ela ou não? Não, de forma alguma. Eu vejo a minha geração como uma geração até quase perdida. Assim, sério? Porque, assim, eu tenho amigos que são diferentes de mim, só que não tá só na diferença de pensamento, mas tá de atitudes também. Por exemplo, se eu ver a carteira do senhor caindo, eu vou pegar a carteira, vou correr atrás do senhor e falar assim, sua carteira caiu. Muitos deles não. Muitos deles vão falar assim, a carteira lá do otário caiu, mané, eu vou pegar aqui e vou vazar. Entende? Então é um negócio muito, muito diferente, né? E aí a gente pega até um pouquinho mais da geração passada, que também, né, teve um pouquinho com isso. Isso que tu fala está nos princípios de uma família, por exemplo. Sim. Você é um cara de família e uma mãe de família. Sim. E assim. Mas o que acontece se essa família começa a se desmembrar para lá, para cá, que um vira aqui, que o outro... Fica sem controle. Fica sem o que ter base. Não tem base alguma, não tem um pilar de sustentação. Vai ser, literalmente, eu vou fazer o que vem na minha cabeça e é isso. Javier, eu estava falando aqui, outro dia eu ouvi uma pregação que eu achei muito correta, que o que falta na humanidade é a paternidade, o resgate da paternidade, que na verdade é o seguinte, geralmente uma família, quando é desfeita, geralmente 90% quem sai é o pai, não é verdade? A mãe fica com os meninos. Sim. E assim, aquela identificação com a pessoa homem, com a pessoa masculina, com o provedor, que a gente não acha nada demais, eu acho muito interessante isso, ela é dissipada ali, entendeu? Então, a humanidade está passando por isso porque a paternidade dela está ferida. Você entendeu? Entendi. Isso é perigoso. Inclusive, eu sou muito a favor da mulher ter um campo de trabalho, ir ao campo, ser política, mas eu preconizo o seguinte, é o que eu te falo. Eu tenho filhos já de 22 anos, eu fiz um bom papel com eles. Eles já têm a cabeça feita, estão tranquilos. Se eu tiver que ir para Brasília, eu sei que eu semeei no coração deles e na vida deles um exemplo e a teoria também foi boa. Levei eles para a igreja, coloquei eles na escola, na faculdade. Então, assim, meu papel agora é com eles, me honrando, né? Então, eu penso assim. Né? Me fala uma coisa, mas bem sincera. Quem manda na casa? Quem é a autoridade na tua casa? Ele tá rindo. Quem é o alfa? Quem pega a última decisão? Olha, eu sou casada com um nordestino, né? E eu sou nortista, né? Então, eu sou do norte, ele é do nordeste. Ele é brabo. É brabo? Ele é brabo. Papo. Mas a gente é papo os dois, sabe? Às vezes a gente puxa a corda, às vezes a gente amarra junto. Mas assim, sabe o que eu aprendi? Que a mulher tem uma função. A função da mulher é nutrir, criar vínculos e organizar a casa. A do homem é proteger, sustentar e administrar a casa. Se cada um fizer... Eu também sustento a casa, mas eu não tenho essa coisa de falar... porque eu sustento também, eu tenho que mandar mais, ou eu sustento mais, digamos, né? Então, se a gente souber equilibrar esse movimento, a gente é feliz, não tem essa coisa de... Mas, de fato, eu sou uma mulher muito, assim, determinada, né? Então, meu marido sofre, sim. Mas ele sofre um pouco. Então, pelo que entendi, você manda, né? Tu acha que eu mando, Estevam? Sim. Não. Num contexto geral, sim. Entendi. Tadinho, olha, Heraldo, é brincadeira do Estevam. Pegadinha.
Mas mulher tem muito disso, né? De comandar, de... Agora, eu vou te dizer uma coisa, Javier. Tem um problema na sociedade, é o que eu te falei. A paternidade tá assim, um pouco esquecida, né? O que acontece? Devido... Acho que tem mais de décadas, quase centenas de anos, que nós temos as mães da humanidade. A igreja, matriarca. Entendi. As rainhas, matriarca, nunca morre a outra lá, né? Aí o que acontece? Tudo é aqui, ó. Acaba que a gente criou uma casca, né, para poder se defender, porque é tudo em cima da gente, entendeu? Entre aspas. Agora, se a gente não fizer o que eu te falei, de dividir função, aí é complicado, entendeu? Agora, por exemplo, o povo que fala assim, não, esse cabra é machista. Mas quem criou esse cabra? Foi uma mãe. Exatamente. De onde vem esse machismo? Do matriarcado. É verdade. Entendeste? Uhum. Por isso, assim, que eu sou... lá em casa é assim. Meu filho faz comida, minha filha também. Os dois lavam banheiro, essas coisas. Isso sim, né? Que essa juventude, na verdade, não quer fazer nada. Né? Não, eu pelo menos faço alguma coisa. Eu vou te entregar. Tô brincando. Mas, assim, então não tem, assim, essa questão... Isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? Uhum. Porque são funções naturais. Agora, eu sou a favor, né? Não sou contra a ideologia de gênero. Eu sou a favor de haver, sim, uma separação saudável entre homens e mulheres. Eu jamais, e até pode ser que eu consiga, e eu sei que meu marido também sabe fazer um arroz, entendeu? Mas eu jamais vou conseguir lavar uma caixa d'água na minha casa de 3 metros, mais de 6 metros de altura, sabe? Eu não tenho coragem, não. Ele vai. Entendeu? Mas ele não enfrenta a minha cozinha, entendeu? Então, assim, eu deixo a parte de cima para ele, que é até mais perigosa, e trato da parte de baixo. Beleza. Entendeu? Aí dá certo. Dá certo, não? Com certeza. Tem que ter essa sensação, assim, de que há um equilíbrio nessa troca, né? Entendi. E aí, então, como é compatibilizar seu dia a dia? Agora está em período de campanha, como se chama? Mas que você prefere? Você prefere ser profissional? Ou você prefere ser dona de casa, mãe? Qual é o seu balanço aí? Que você acha melhor para você mesma? Eu acho fantástico, assim, eu falo assim, até de estações, entendeu? Uhum. Então, eu faço meu papel de mãe, de mulher, de esposa, de doméstica, e assim, e realmente é cansativo, né? Aí também, e equilíbrio com a minha vida profissional, né? E também de mulher, de cristã, que tem igreja, tem compromisso, vai para a igreja, leva os filhos. Mas isso é uma então, esses equilíbrios, essas divisões, quando você não murmura, quando você tem tranquilidade e organização mental e saúde mental, né? Você sabe dividir. Eu gosto de todas as áreas. Todas as áreas são fantásticas, entendeu? Não tem uma mais. Mas a mãe dele fala para mim que não me vê, ela me vê exatamente assim, voando pelo povo, pela comunidade, né? Mas eu acho que é bem equilibrado. Entendi. Eu tenho meus papéis, eu tenho cumprido meus papéis. Beleza. Entendeu? Tá. Olha, como esse aqui é um primeiro approach, como eu falo, de esse podcast, que a verdade é um empreendimento meu, é uma ideia assim louca que passou pela minha cabeça, seguindo meu instinto. Aí, quando eu cheguei no Palmas, vamos falar assim num contexto mais local. Quando eu cheguei no Palma, todo mundo me falava assim: não, bota uma loja de roupa bonita, bota um lanche, que aqui todo mundo gosta de lanche, qualquer coisa. Mas eu notava assim, conforme no meu coração batia diferente, entende? Aí eu falei: o que eu vou fazer? Porque eu tenho que fazer alguma coisa, não vou ficar todo o tempo na casa. E aí comecei nesse negócio. A única coisa que eu gostava era da fotografia, que sempre gostei, sempre me apaixonei, ainda me apaixona a fotografia. E aí, o que você acha da cidade de Palmas? Se tem um estrangeiro aqui,
ou você mesma, que você acha que tem bom na cidade de Palmas e que tem alguma coisa que falta aqui? Olha, eu fui migrante, né? Eu morei no Rio de Janeiro, né? Não sei se você sabe. Fui de Belém do Pará para o Rio, do Rio para cá. Então, são culturas diferentes. E eu sempre fui muito nômade, né? Também, até na própria cidade da minha terra. Mas nômade no mesmo país? No mesmo país. Porque como muitos países. Na mesma cidade até. Eu digo nômade para brincar um pouquinho, porque eu nunca fui apegada a uma casa, tipo assim, a uma cidade, porque eu andava bastante, né? Viajava e tal. E o que acontece? Eu acho aqui fantástico, tem sua beleza, mas eu vim para cá num momento já de maturidade. Eu já tinha 30 e poucos anos, né? 30 anos em diante, já estava casada, com filhos. Então, eu acho que para a juventude, o Rio de Janeiro é especial, é fantástico, sabe? É lindo, né? Para a infância, Belém do Pará é maravilhoso. Verdade. Ainda não conheço. Belém é maravilhoso para a infância. Assim, é claro que eu não sei se você sabe os problemas do norte, a prostituição infantil, essa questão de pedofilia no norte é bem complexo. Mas, assim, eu gostei daqui porque ela é uma cidade nova, né? Uma cidade aconchegante. O único problema dela é esse calor infernal, né? Eu, assim, até hoje detesto esse calor. É. Mas eu acho Palmas uma cidade que abraça a gente, mas é cara. E, infelizmente, a questão dos políticos, da política do Norte, eu tenho muita preocupação. É uma política diferente. Uma política muito corrupta, sim. Tem muita coisa que podia prosperar mais rápido. Você vê o Sul. Fui para Gramado, né? Fui lá para o Rio Grande do Sul e tudo mais. Tudo lindo, maravilhoso, você está entendendo? Mas você vai para o Norte, vem dinheiro para cá. Você já viu aqui umas placas que tem nas praças de reforma? Qualquer ponte. Aí tem o governo federal manda o dinheiro, tá lá na placa, né? E vem a placa da prefeita e põe em cima, do governador e põe em cima. Mas a placa como é que chama? A placa do governo federal não é celebrada. O que eu quero te dizer com isso? Que esse é um problema de desvio. Às vezes até os valores, eu fico preocupada com isso, entendeu? Sim. Aqui do Norte eu só questiono essa questão. Mas hospitalidade, eu não sei se você se sente bem, mas eu me sinto bem aqui, assim, acho hospitaleiro. O Rio é mais hospitaleiro, eu gostei do Rio. Eles são desconfiados, mas eles são mais de te abraçar. É que é mais turístico lá, né? É, turístico, né? A cidade em si já é mais relax, já dá mais uma relaxada. É muito de movimentação lá no Rio de Janeiro. Ele é carioca. Eu sou carioca. Ah, nossa! Ele é carioca. Ele vive lá no Rio também. Eu conheci ele no Rio, né? A mãe dele, meu tio, casou com ela, eu morava no Rio e tal. Aí, resultado, a gente conhece... Morou no Pará também, eu também, né? Tem umas coisas em comum. Passei jogando futebol ali, né? Minha infância ali no Pará. Muito bom local. Belém do Pará. Então, eu acho Palmas uma cidade boa, assim. Agora, ela podia estar melhor. Entendeu? Por isso que a gente fala, vamos mudar. Eu acho que aqui é uma cidade em crescimento, puxante. Para o norte, ela é uma das melhores. Eu conheço todas as cidades. Belém está muito maltratada. Não sei, você conhece Belém? Não, ainda não. Belém do Pará é muito maltratada, mas é fantástica de praias naturais, sabe? Que mais? Santarém já é mais bonitinho, mas eu só conheço no Pará, de verdade, a minha Belém, né, ali. Não conheço, sim, as cidades ao redor, as cidadezinhas, entendeu? Entendi. Muito lindas, muito aconchegantes. Olha, não sei como você está de tempo, só que aqui como uma primeira aproximação deste podcast, que está sendo gravado ainda, não começou a ser transmitido ao vivo. Mas eu quero ter uma impressão de você, primeiro, o que você acha daqui, como se sente, qual é a percepção de vocês daqui. E uma segunda apreciação, o que você falaria
para o povo daqui do Tocantins no contexto de sua campanha? Assim como uma coisa bem focada nisso. Eu falaria para o meu povo que eles lembrassem quem prendeu você em casa, quem fechou seu estabelecimento, quem atrapalhou sua economia, né? Quem lhe comprou, porque aqui a gente é comprado, as instituições são exatamente aparelhadas. Então, eu queria que você lembrasse dessa turma e realmente deixasse-os para trás. Não olhasse para trás e renovasse toda a estrutura orgânica pública da nossa cidade. Esse é o meu maior sonho, renovação já, tirar toda a velha política do poder. Esse é o meu sonho, viu, Javier? Assim, porque a gente esteve lá dentro e a gente sabe do que está acontecendo e nós não precisamos estar lá dentro, né, como eu estive como ativista, né, e não como governante. E assim, não precisa estar lá dentro. Você, como eleitor, a gente sabe como funciona o jogo. Então, se a gente continuar sendo corrupto como eleitor, aí a gente merece o Brasil decadente que a gente vai ter, se a gente não mudar. Entendi. Entendeu? Aplausos para você. Obrigada. Então, e outra questão, como você se sentiu aqui? O que você acha aqui desse podcast? Fantástico, gostei demais. Agora eu vou viver aqui. Precisas conhecer meu projeto social. E tem muito assunto para a gente ainda, Javier. Eu vou te falar, a intenção desse podcast aqui é para justamente mostrar para a população o que acontece na política, o que acontece na indústria, nos empreendedores. Meu foco principal vai ser os empreendedores, sabe? Por quê? Porque é tão difícil empreender. E muitas vezes não tem apoio. E como vou empreender? E como vou começar? E que é empreender? É assim. A mulherada muitas vezes que tem que ficar em casa, que tem muitos problemas, que os filhos, que... Então, não dá conta. Então, empreender para a mulherada também é muito difícil. Então, aí acho que nós temos essa participação, pelo menos entre a política, que é uma coisa importante, né? A política, que é uma forma de organização da sociedade, e o que acontece no contexto do diário vivir, né? Então, para mim, é meu aporte na sociedade isso aqui, entende? E assim, se você me permite, eu quero chamar todo e qualquer empresário que esteja aí, pessoas do agro, que invistam em canais assim, em canais que realmente querem fazer a diferença, querem falar a verdade, sendo a voz da liberdade. A gente tem um grupo chamado Vozes da Liberdade, e aí, assim, a gente está há muito tempo aqui, Javier, e realmente eu vou divulgar seu canal, sabe? Que é fantástico, e continue assim. Beleza. Muito obrigado, gente, por esse novo começo meu e por também sua candidatura. Obrigada. Eu acho que vai dar muito sucesso, se Deus quiser, você vai conseguir. Amém. Muito obrigado e estamos juntos. Valeu. Valeu. Pode tirar? Pode falar? Pode. Já pode falar? Pode. Gostei, Javier. Gostei, Javier.